Olá, bom dia. O, o Prolog, ele tem os seus dados, os seus objetos de dados simples ou dados estruturados. Os dados simples é como se fosse no Lisp, são constantes ou variáveis. As constantes em Prolog, elas são assim, olha, Ana, 45, Ana é um átomo simbólico, 45 é um átomo numérico, aqui são constantes. Pode ter variáveis também, as variáveis podem ser identificadas com letras maiúsculas. E ela pode ter objetos estruturados, como isso daqui, olha, pai de Giovanni e Antônio. Giovanni e Antônio é um dado simples, e pai de é um dado estruturado que relaciona Giovanni com Antônio. E o interpretador do Prolog, que a gente vai estar usando, é esse SWI Prolog. Ele tem uma área de consulta e uma área de fatos, que é onde a gente coloca efetivamente o programa, que são os fatos mais as regras. E esses fatos mais as regras é o meu universo de mundo que eu quero. Uma vez que eu coloquei aqui, eu mando ele compilar, então ele compila, ele vai salvar no meu diretório esse arquivo, com o sufixo PL, e ele vai apresentar nessa tela aqui que ele já foi compilado. Bora lá? Isso. Ele aparece aqui. E aí eu posso, nesse momento agora, fazer consultas. Por exemplo, verificar... por exemplo, eu posso falar pai de... Opa! Eu tenho que escrever minúsculo como está lá. Pai de Giovanni Antônio. Ele vai me retornar a verdade, que está aqui. Ele pode também falar, por exemplo, homem Antônio. Vai me retornar a verdade. Se eu falar homem Ana, não tá relacionado aqui. Embora tenha a palavra Ana não está classificado nem como homem, nem como mulher. O que ele vai falar? Que é falso. É isso que a gente fala, que a gente trabalha com um mundo fechado. Só vale o que está aqui. O que não está aqui, ele fala que é mentira. E isso é uma inferência que ele está fazendo. E essa inferência, ele tem um mecanismo que a gente chama de mecanismo de resolução, que a gente vai ver teoricamente qual é o algoritmo de resolução que o Prolog usa. Aqui eu estou exemplificando como que ele está fazendo. Eu posso ter também uma consulta assim, pai de Giovanni X. Nessa consulta, eu estou querendo saber se existe uma relação pai de Giovanni com algum elemento X. Note que esse X é maiúsculo. O X maiúsculo, ele é uma variável. E essa variável, ele vai tentar instanciar, então a gente termina a consulta com um ponto, e ele vai tentar instanciar com alguém. Notem vocês que o primeiro fato aqui, ele já relacionou o pai de Giovanni com Antônio. Então, o X pode ser Antônio. Será que tem outro? Tem Maria. Então, se eu der nessa tela aqui um espaço, ele vai falar que tem Maria e finaliza. Eu poderia fazer alguma coisa assim, nesse objeto de dados, eu poderia estar perguntando alguma coisa, assim, se ele é mãe de Regina X. Quem é a mãe de Regina? Regina é mãe de quem? Desculpa. Regina é mãe de Antônio, que está relacionado nesse momento aqui. Agora eu falo assim, qual é a idade do filho da Regina? Que seria assim, mãe de Regina X, e aí eu vou falar idade desse X é um Y. Então, eu não estou querendo
saber exatamente quem, mas eu tenho uma variável x aqui e essa variável x está aqui. Isso a gente chama que é uma variável ligada. Então, aquele x que ele relaciona aqui é o mesmo x que ele vai estar aqui. Mãe de Regina, quem ele vai encontrar? Só Antônio. Será que tem alguma coisa, idade do Antônio com alguma coisa? Está aqui, 55. Então, ele tem que voltar para mim que o x é o Antônio e que o y é o 55. Então, eu coloco o ponto e coloco isso e ele relaciona isso para mim. Dessa maneira, eu consigo fazer consultas num conjunto de fatos que tem aqui. Eu poderia ter também aqui regras. Essas regras, eu poderia falar assim. Opa. Da seguinte maneira. Então, toda variável é escrita em maiúsculo. Por que está saindo maiúsculo aqui? Porque eu não cliquei aqui ainda. Pai de filho de. X é filho de Y. E aí, quando acontece isso? C, então, esse é o separador que eu dou para uma cabeça e a condição. Isso é verdade se o quê? Se o Y for pai do X e o Y for homem. Então, eu tenho que X é filho de Y se o Y é pai de X e Y for homem. Quem que eu vou... Então, eu estou usando esses fatos que estão aqui. Então, feito isso, eu tenho que compilar de novo, porque eu atualizei isso daqui. Ele vai aparecer nessa tela que eu já posso consultar, e aí eu posso fazer uma consulta assim. Opa. Filho. Eduardo. Sei, qualquer coisa assim. Eduardo é filho de alguém? Dizer? Opa, o que eu fiz errado? Aí eu coloquei F filho. Então é só filho de Eduardo Z. Eu estou usando Z, mas poderia usar qualquer variável. Poderia ser uma variável X também. Por exemplo, filho de Eduardo X. Então, o único que dá certo é o Antônio. Eu poderia ser genérico aqui, olha, filho de XY. Ele vai falar Antônio Giovanni. Se eu der mais um, Maria Giovanni, Renata e Antônio. Então, ele relaciona isso e eu consigo construir regras nesse meu universo. Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente define aqui quem é o nosso universo por fatos e regras. Essas regras são usadas nessa notação, que é a forma clausal. Algo é verdade se acontece isso. E aí, definindo esse mundo, o Prolog ele vai responder para a gente algumas consultas que é nessa tela aqui, que é dessa maneira que esse interpretador faz.
ele admite que isso seja o meu mundo e, consultando esse meu mundo, ele consegue responder essas coisas. Bom, o que ele usa para responder? Ele usa um algoritmo que a gente chama de resolução. Basicamente, essa ordem com que está escrito aqui é importante para ele, porque se eu perguntar, filho, pai de XY, ele vai me dar primeiro Giovanni e Antônio, que é o primeiro que está aqui. O segundo que ele vai me dar é Giovanni e Maria. O terceiro é Antônio e Renata. E o quarto é Antônio e Eduardo. E acaba. Então, essa forma de resolver é uma forma sequencial e uma forma determinística. Isso é o algoritmo de resolução que vai fazer. Então, nós vamos estar parando aqui. Deu para ter uma ideia de como que é um programa em Prolog. E aí, nós vamos estar estudando o algoritmo de resolução que ele vai estar fazendo. E depois a gente volta a fazer novos exemplos.